Há quem imagine o céu como um imenso campo de nuvens, onde as pessoas passam a eternidade sentadas, em silêncio, tocando harpas ou apenas descansando. Mas o mentor espiritual sabia que essa visão é uma ilusão. O céu não é um refúgio estático. É o início de uma vida com Deus no céu mais vibrante e significativa do que qualquer experiência terrena. A eternidade não será tédio, mas expansão. Imagine um lugar onde o tempo não limita, onde o conhecimento de Deus cresce a cada instante, e a alma nunca mais sente vazio. O problema é que muitos passam a vida com uma fé adormecida, justamente porque acreditam que o destino final é uma calmaria eterna. Mas as promessas de Deus apontam para algo infinitamente mais glorioso. Lá, cada ato será adoração eterna. Cada pensamento será comunhão eterna. O coração humano, finalmente liberto do peso da dúvida, descobrirá que servir ao Criador é a forma mais pura de viver. E sabe o mais incrível? Essa consciência pode começar aqui mesmo, antes do céu, quando se decide viver em sintonia com as promessas divinas. Pense bem, se o céu fosse apenas descanso, não seria estranho que Deus tivesse nos dado tanta energia criativa, curiosidade e desejo de aprender? Na verdade, essas características já são um reflexo da eternidade dentro de nós. É como se Ele tivesse colocado sementes de eternidade em cada coração. Um lembrete silencioso de que fomos feitos para crescer, descobrir e participar ativamente da vida celestial. O conhecimento de Deus não será algo fixo, mas uma jornada infinita. Imagine uma criança que passa o dia inteiro fazendo perguntas. Por que o céu é azul? Quem fez as estrelas? Onde Deus mora? Agora, imagine essa curiosidade nunca desaparecer, mas ser eternamente satisfeita, sem cansaço. Esse é o retrato do céu. Um lugar onde a mente e o espírito se unem em um ciclo constante de descoberta. A vida com Deus no céu é movimento, é aprendizado contínuo. Não haverá preguiça espiritual nem rotina, apenas propósito eterno. Quem busca compreender as promessas divinas percebe que o céu é o ápice da realização humana. Tudo aquilo que hoje parece incompleto, os sonhos, os talentos, até as perguntas sem resposta, se encaixa perfeitamente na eternidade. O artista encontrará novas formas de criar, o pensador novas dimensões para entender, o adorador novas formas de expressar o amor a Deus. É a comunhão eterna em sua forma mais bela, cada um fazendo parte do todo, sem perder a própria essência. Mas há algo ainda mais profundo nisso tudo. A verdadeira adoração eterna começa aqui. Quando alguém decide perdoar, ajudar ou agradecer em meio ao caos, já está experimentando fragmentos do céu. A eternidade não é uma linha distante no tempo, mas uma realidade que começa quando o coração se alinha com as promessas de Deus. E é curioso perceber como pequenas atitudes diárias, orar com sinceridade, estudar a palavra, ajudar alguém sem esperar retorno, são ensaios do que viveremos plenamente lá. O mentor dizia: quem não aprende a caminhar com Deus na terra, dificilmente dançará com Ele no céu. Forte, não é? É que o céu não é recompensa por inércia, é continuidade de relacionamento. E a vida com Deus no céu será tão real quanto o nascer do sol. A diferença é que lá, o sol nunca se porá. As promessas divinas não são metáforas poéticas, são planos concretos de um Criador que deseja a eternidade com seus filhos. Por isso, cada passo dado em direção à fé é, na verdade, um ensaio da eternidade. E à medida que se descobre mais sobre o conhecimento de Deus, o coração humano vai se tornando mais sensível, mais desperto para a grandeza do que está por vir. Mas o que exatamente faremos quando estivermos diante dele, vendo sua glória de perto? Ah, isso é só o começo do mistério que vem a seguir. Muita gente passa a vida olhando para o céu como quem observa algo distante e inalcançável. Um prêmio para depois, e não uma realidade que transforma o agora. Mas o mentor sabia que essa visão limitada é o que faz tanta fé se tornar frágil. Quando se acredita que o céu é apenas um descanso eterno, a alma perde o vigor da missão. Afinal,
Quem vive esperando uma eternidade parada, dificilmente entende o poder das promessas de Deus em ação no presente. A verdade é que o conhecimento de Deus não se manifesta apenas no além, mas começa a ser revelado em cada decisão feita aqui. Quando alguém age com bondade, mesmo sem reconhecimento, já está participando da comunhão eterna. Quando perdoa o que parecia imperdoável, já está ensaiando a adoração eterna. A eternidade começa em gestos simples, e o céu, por mais distante que pareça, está sendo construído dentro de cada coração disposto a viver conforme as promessas divinas. O mentor costumava dizer que a fé fraca é como uma lâmpada piscando. Emite luz, mas não ilumina o suficiente para guiar o caminho. Essa oscilação acontece quando o foco está nas circunstâncias e não no propósito eterno. Quando se entende o verdadeiro sentido do céu, a vida com Deus no céu, a fé se firma. Ela deixa de ser apenas crença emocional e se torna convicção inabalável. É o tipo de fé que resiste ao medo, à perda e à dúvida, porque enxerga além da dor presente. Muitos se perguntam, mas como fortalecer essa fé? E o mentor respondia com sabedoria: alimente-a com eternidade. Ler as Escrituras com olhos espirituais, buscar momentos de oração sincera e praticar a compaixão são formas concretas de nutrir a alma. E, curiosamente, quando o ser humano começa a mergulhar nesse conhecimento de Deus, as promessas de Deus deixam de ser histórias distantes e passam a ser verdades vivas, pulsando dentro dele. A compreensão errada do céu leva muitos a uma fé preguiçosa, aquela que espera que Deus resolva tudo, mas não se move. Só que as promessas divinas não são mágicas, são convites. Convites para crescer, servir, amar e se transformar. Quando o homem entende isso, ele deixa de esperar um dia e começa a viver o agora como parte da eternidade. É por isso que o verdadeiro adorador não fica parado. Ele vive em movimento, em adoração constante, mesmo diante das tempestades. A fé firme, nascida do entendimento da eternidade, produz frutos reais. Ela dá coragem para quem pensa em desistir, esperança para quem sente que tudo acabou, e paz para quem caminha sem ver o chão. É como uma raiz profunda que não se abala com o vento. E sabe o que é mais belo? Essa fé tem reflexos visíveis. Muda o olhar, a voz, o comportamento. É o tipo de fé que contagia, que inspira os outros a buscarem também uma comunhão eterna com o Criador. Quando se entende que a vida com Deus no céu é o destino de quem vive pela fé aqui, tudo muda. A pessoa passa a ver sentido nas provações, porque entende que são parte do processo de lapidação. A eternidade não é o prêmio pela sobrevivência, mas o florescer da fé autêntica. E o coração que crê nisso vive com leveza, mesmo nas horas escuras, porque sabe que há promessas de Deus sendo cumpridas silenciosamente nos bastidores do tempo. E é justamente por isso que o mentor dizia: não espere morrer para começar a viver o céu, porque a eternidade começa agora, nas pequenas escolhas, nos gestos sinceros, na fé que se recusa a desistir. E é nesse movimento de fé viva e atuante que o ser humano começa a experimentar, ainda na terra, o gosto da verdadeira adoração eterna. Mas, e quando finalmente estivermos diante do trono, o que faremos primeiro? Há algo de profundamente transformador na verdadeira adoração. Não é apenas cantar uma canção bonita, nem repetir palavras decoradas. É se entregar por inteiro à presença divina. O mentor costumava dizer que a adoração eterna é o idioma da eternidade, a linguagem que une os corações ao Criador. Quando o ser humano adora, ele se reconecta à origem, recorda que foi feito para viver em comunhão eterna. A vida com Deus no céu será a expressão máxima desse amor, onde cada som, cada olhar e até o silêncio serão pura adoração. É curioso como na Terra, muitos pensam que adorar é um evento de domingo, um momento pontual. Mas a adoração eterna é um estado de existência, um respirar contínuo de gratidão. No céu, não haverá câmeras, púlpitos ou palcos.
Haverá corações alinhados às promessas de Deus, em harmonia perfeita. Imagine o som de milhões de vozes, não desafinadas, mas em perfeita unidade, ecoando um cântico que nunca cansa. É uma celebração viva da eternidade, uma sinfonia que o próprio Deus compôs. E o mais fascinante é que a adoração eterna não será algo imposto. Ninguém será obrigado a se curvar. Será impossível não fazê-lo. Quando a alma estiver diante da glória divina, ela naturalmente se renderá, assim como as ondas se rendem ao mar. Cada gesto, cada pensamento, será um ato espontâneo de amor. O conhecimento de Deus será tão vasto e tão revelador, que o coração humano só poderá responder com gratidão e reverência. Mesmo aqui na Terra, quem experimenta momentos genuínos de adoração sente algo indescritível. É como se o tempo parasse por alguns segundos e a eternidade se aproximasse. Alguns choram, outros sorriem, mas todos sentem o mesmo: a presença viva de Deus. Esses instantes são vislumbres do que viveremos sem interrupção na vida com Deus no céu. E se é tão bom agora, imagine o que será quando a adoração não tiver mais fim, nem limites nem distrações. Há quem diga que no céu vamos cantar para sempre, mas é mais profundo do que isso. Vamos viver em adoração, trabalhar, servir, conversar, aprender. Tudo será feito como expressão de amor ao Criador. Até o simples ato de existir será uma forma de louvor. A eternidade não será repetitiva, mas surpreendente. A cada nova revelação do conhecimento de Deus, surgirá um novo motivo para se admirar e adorar. É um ciclo infinito de descoberta e encantamento. Na Terra, a adoração é muitas vezes interrompida pela pressa, pelo cansaço, pelos ruídos da mente, mas na eternidade nada disso existirá. O corpo glorificado não se cansa, o coração não se distrai, e o tempo, bem, o tempo já não importa. É como se cada segundo fosse eterno e cada eternidade coubesse em um único instante. É por isso que as promessas divinas falam de alegria indizível, não porque seremos forçados a ser felizes, mas porque estaremos completamente cheios de Deus. O mentor dizia algo que sempre ecoava nas mentes dos que o ouviam: a adoração não é um dever, é um reflexo. Quando a alma conhece a bondade divina em profundidade, ela não consegue ficar em silêncio. É o mesmo sentimento de quem é salvo de um naufrágio. O impulso de agradecer não vem de fora, vem de dentro. Assim será na comunhão eterna. Um amor tão imenso que nenhuma palavra será suficiente, mas ainda assim todas serão ditas. E se a eternidade será marcada pela adoração, então viver o céu começa quando aprendemos a adorar agora, não apenas com os lábios, mas com atitudes, escolhas e gestos. Quando alguém perdoa, honra, ajuda, cria beleza, já está adorando. A adoração eterna não é sobre canções, é sobre conexão. E essa conexão, uma vez acesa, nunca mais se apaga. Mas no céu, além de adorar, também teremos o privilégio de servir. E isso muda tudo. Muita gente ainda acredita que, no céu, não haverá mais nada para fazer, como se a eternidade fosse um longo intervalo entre o fim e o nada. Mas o mentor sorria diante dessa ideia e dizia: no céu, ninguém fica parado. A eternidade é movimento, propósito, criação. Lá, servir a Deus não será uma obrigação, mas um privilégio indescritível. O serviço não será pesado, mas prazeroso. A alegria eterna estará presente em cada gesto, em cada missão confiada pelo próprio Criador. Aqui na Terra, o trabalho muitas vezes é associado ao cansaço, à rotina ou à necessidade. Mas no céu, servir será a forma mais pura de viver. Cada tarefa será uma extensão da adoração eterna. Não haverá competição, vaidade ou frustração. Imagine realizar algo e sentir, a cada instante, o sorriso de Deus como resposta. Esse será o ritmo da vida com Deus no céu. Serviço e satisfação andando de mãos dadas, sem interrupção e sem desgaste. Servir a Deus com alegria eterna
É participar ativamente das promessas divinas. É como se o próprio Criador dissesse: venha, faça parte daquilo que estou construindo. E sabe o que é mais belo nisso? É que cada um servirá de acordo com sua essência. O que foi artista aqui continuará criando. O que foi cuidador continuará acolhendo. O que ensinou continuará revelando sabedoria. Tudo com leveza. Tudo movido pelo amor. Tudo sob o brilho da comunhão eterna. O mentor costumava comparar o serviço celestial a um músico tocando o instrumento que mais ama. Ele não toca por obrigação, mas porque aquilo o completa. Assim será o serviço na eternidade. Ninguém servirá por dever, mas por desejo. A cada nova oportunidade de servir, o coração explodirá em gratidão. E, ironicamente, quanto mais servirmos, mais fortes e felizes seremos. Porque no céu, quanto mais se dá, mais se recebe da presença e do conhecimento de Deus. Aqui na terra, há dias em que o servir parece pesado, ajudar alguém que não retribui, cuidar quando ninguém vê, fazer o bem em silêncio. Mas são justamente esses momentos que Deus usa como ensaio da eternidade. O céu é o lugar onde o serviço é finalmente reconhecido, recompensado e celebrado. As promessas de Deus não esquecem um só ato de amor. Nenhuma lágrima derramada por servir com sinceridade passa despercebida. No céu, tudo será retribuído em alegria eterna. Servir a Deus é um privilégio que começa agora. Quando alguém ensina uma criança a orar, alimenta um necessitado, ou simplesmente escuta quem precisa, já está participando de um fragmento da eternidade. O conhecimento de Deus se manifesta em gestos assim, pequenos mas eternos. É por isso que o mentor dizia que o céu não será uma recompensa distante, mas a continuidade de tudo o que foi feito por amor aqui. Cada serviço terreno é uma semente plantada na eternidade. A comunhão eterna será o cenário desse servir glorioso. Não haverá hierarquias nem status, apenas cooperação divina. Imagine milhões de seres trabalhando em harmonia perfeita, cada um expressando o amor de Deus de forma única. A criação não terminará no Gênesis, ela continuará se expandindo na eternidade. E nós faremos parte disso. Trabalharemos com alegria, descobrindo novos mundos, aprendendo mais sobre as promessas divinas e participando do propósito eterno do Criador. E é justamente nesse servir constante que encontraremos o sentido pleno da vida com Deus no céu. Servir será respirar, será viver, será amar. Nenhum anjo, nenhum redimido sentirá tédio ou vazio. Pelo contrário, cada dia na eternidade será uma nova oportunidade de participar do plano divino. E quando o coração compreender essa verdade, entenderá que servir e adorar são duas faces do mesmo amor. Mas há algo ainda mais profundo. Algo que transcende o serviço e toca o impossível. Ver o próprio rosto de Deus. Há promessas que desafiam a compreensão humana, e nenhuma delas é tão grandiosa quanto esta. Veremos o rosto de Deus. O mentor costumava fazer uma pausa antes de pronunciar essas palavras, como se tentasse encontrar fôlego diante de algo tão sagrado. Ver o rosto de Deus é mais do que olhar, é compreender o amor em sua totalidade. É o momento em que todos os porquês se calam, e o coração entende o que nenhuma mente jamais pôde explicar. Na terra, o homem sempre buscou esse encontro. Moisés pediu para ver a glória de Deus, Isaías viu o Senhor no templo, João o contemplou em visões. Mas na eternidade não haverá véus, nem símbolos, nem distância. O pecado que separava será apenas lembrança. Estaremos diante daquele que nos criou, redimiu e sustentou, não como servos temerosos, mas como filhos amados. Essa será a consumação de todas as esperanças, o ápice da comunhão eterna. Tente imaginar esse instante, o primeiro olhar. Nenhum artista conseguiria pintar, nenhum poeta descrever. O tempo cessará, as palavras se dissolverão, e tudo o que restará será a presença. Cada lágrima caída ao longo da vida será recolhida, e cada dor transformada em compreensão.
O rosto de Deus não é apenas luz. É amor puro, sem sombra, sem distância. É o olhar que nos viu antes mesmo de nascermos e que nunca deixou de nos acompanhar. Ver o rosto de Deus é ser completamente conhecido e ainda assim completamente amado. É o momento em que todo medo se desfaz, porque não há mais máscaras, dúvidas ou feridas. O mentor dizia que esse será o instante eterno, um momento sem fim onde o coração descansará pela primeira vez. Não haverá mais orações pedindo respostas, porque todas estarão diante de nós. O amor de Deus será a resposta definitiva para tudo que a alma sempre buscou. Os antigos chamavam esse encontro de visão beatífica, a felicidade perfeita. É o ponto final e, ao mesmo tempo, o recomeço da eternidade. A glória divina não será algo distante, mas uma presença constante, suave e transformadora. Ninguém precisará perguntar onde está Deus, porque Ele estará em tudo, e tudo estará nele. Cada rosto refletirá a sua luz, cada voz ecoará a sua bondade. Seremos, enfim, aquilo que fomos criados para ser, imagem viva da sua presença. Na terra, muitos vivem pela fé, e essa fé é preciosa. Mas naquele dia, a fé dará lugar à visão. O que hoje acreditamos sem ver, contemplaremos em plenitude. A esperança deixará de ser uma espera e se tornará uma realidade eterna. O coração que antes ansiava, finalmente descansará. E o amor, o amor, será tudo. A eternidade não será silêncio, mas uma canção que nasce do encontro entre o humano e o divino. Ver o rosto de Deus também significa reconhecer o propósito de cada lágrima, cada renúncia e cada dor. O sofrimento, que parecia inútil, revelará seu sentido. Nada terá sido em vão. Cada luta terá sido um degrau até esse encontro. E quando o virmos face a face, entenderemos que ele sempre esteve ali, em cada suspiro, em cada oração, em cada esperança que se recusou a morrer. A eternidade começará com esse olhar, e dele nunca mais nos afastaremos. O mentor costumava encerrar suas lições com um sussurro. O céu não é apenas o lugar onde estaremos com Deus, é o lugar onde o veremos. E essa visão será o maior de todos os tesouros, porque quando o coração humano olhar para o divino e reconhecer ali o amor que o sustentou por toda a vida, nada mais faltará. O céu será o lar da presença, o descanso dos que creram e o início de uma adoração sem fim. Há algo fascinante na eternidade. Ela nunca será estática. O céu não será um lugar de monotonia, mas um oceano infinito de descobertas. Conheceremos a Deus não apenas uma vez, mas continuamente, como quem percorre um rio que jamais seca. Cada revelação trará um novo brilho à alma, uma nova razão para a adoração eterna. Porque o conhecimento de Deus é vivo, dinâmico e se renova como o amanhecer de cada dia celestial. Imagine uma mente que nunca se cansa de aprender, um coração que nunca se sacia de amar. É isso que acontecerá na eternidade. O conhecimento de Deus não virá de livros ou mestres, mas da própria fonte da sabedoria, o Criador. A cada instante, ele revelará mais de sua essência, e o espírito humano se expandirá em comunhão eterna. Será um aprendizado que não pressiona, mas liberta, um crescimento que não pesa, mas eleva. Aqui na Terra, o ser humano busca conhecimento em universidades, livros e experiências. Mas tudo o que se aprende aqui é apenas um vislumbre do verdadeiro saber que nos espera. No céu, o aprendizado não terá limites. Será o mergulho eterno nas promessas de Deus. Cada descoberta despertará nova adoração, e cada nova compreensão trará mais amor. Afinal, quanto mais o conhecermos, mais o desejaremos. O mentor dizia que a ignorância é o peso da terra, e o conhecimento de Deus é o alívio do céu. Na eternidade, a mente humana será livre do erro, da dúvida e do esquecimento. Não estudaremos para entender. Entenderemos porque estaremos diante da verdade. Cada pensamento será puro, cada lembrança, santa, e a sabedoria fluirá como um rio que corre direto do trono divino.
alimentando os corações que bebem da fonte eterna. Conhecer a Deus será também conhecer a nós mesmos, pois a luz que sai dele iluminará cada canto da alma humana. Entenderemos o porquê de termos sido criados, o valor de cada escolha e o sentido de cada estação da vida. O autoconhecimento, que aqui é confuso e limitado, lá será completo. Porque ao vermos Deus como Ele é, compreenderemos finalmente quem somos nele. A eternidade será o espelho perfeito da verdade. E sabe o que é mais belo? Esse aprendizado nunca terminará, porque Deus é infinito, e quem é finito jamais esgota o infinito. Cada dia será uma nova aula de amor, sabedoria e glória. A eternidade será uma escola onde o professor é o próprio Deus, e a lição é sempre a mesma: o amor que transforma e renova. A comunhão eterna será o ambiente, e o crescimento, a experiência constante de quem vive a vida com Deus no céu. Enquanto na terra buscamos sentido em tantas fontes, no céu não haverá confusão. Todo conhecimento humano, filosofia, ciência, arte, encontrará sua origem no Criador. Lá, entenderemos como cada nota, cada cor e cada lei da natureza refletem sua mente criadora. O conhecimento de Deus será tão vasto que jamais será repetitivo. Sempre haverá algo novo, uma nova revelação, uma nova forma de se encantar com as promessas divinas. E assim, a eternidade não será o fim do aprendizado, mas seu verdadeiro começo. Porque quanto mais conhecermos o Senhor, mais entenderemos que há ainda mais a descobrir. Esse será o ciclo perfeito da adoração eterna, um ciclo de revelação, comunhão e amor sem medida. O céu será o lar dos curiosos espirituais, dos que amam aprender com o próprio Deus. E talvez, no próximo passo dessa jornada, você descubra o que significa viver em comunhão perfeita com os redimidos. Há um anseio que habita no coração humano desde o Éden: o desejo de pertencer. No céu, esse desejo finalmente será satisfeito. A comunhão eterna será perfeita, sem ruídos, sem julgamentos, sem feridas. Imagine encontrar todos aqueles que amaram o Senhor, amigos, familiares, irmãos da fé de todas as eras, e sentir uma conexão tão profunda que nenhuma palavra será necessária. Será o reencontro da humanidade restaurada, unida pelo amor que vem de Deus. Aqui, a convivência é limitada. O ego, o orgulho e as diferenças nos separam. Mas lá o amor do Cordeiro dissolverá todas as barreiras. Não haverá ciúme, desconfiança ou inveja. Apenas uma alegria pura, compartilhada, que transborda entre os redimidos. A comunhão não será uma obrigação, mas uma extensão natural da adoração eterna. Cada olhar será um abraço, cada palavra, um cântico. O céu será o lar da empatia perfeita. O mentor dizia: se hoje é difícil amar os outros é porque ainda não entendemos quanto fomos amados por Deus. No céu, esse entendimento será completo. O amor deixará de ser teoria e se tornará o ar que respiramos. Não haverá necessidade de perdão, porque não haverá ofensa. As promessas de Deus incluirão não apenas a reconciliação com Ele, mas também com todos os que foram lavados pelo mesmo sangue. A eternidade será o lar da reconciliação definitiva. Pense na alegria de reencontrar alguém que partiu na fé. O abraço será tão real quanto a lembrança do último adeus, mas sem tristeza, sem despedidas. Lá, ninguém parte, ninguém perde. Cada reencontro será uma celebração, e cada relacionamento, uma canção viva da graça. Os laços que o pecado desfez aqui serão restaurados, e aqueles que um dia caminharam sozinhos entenderão que nunca estiveram de fato sós, apenas à espera da comunhão perfeita. A Bíblia fala de uma grande multidão vestida de branco, de todas as nações e línguas, louvando diante do trono. Esse é o retrato da unidade celestial. Nenhuma cultura, cor ou tradição será motivo de separação, pois todos falarão a mesma linguagem, a da adoração eterna. Será o fim de toda divisão e o início da verdadeira fraternidade. No céu, não haverá eu e eles, haverá apenas nós,
unidos na comunhão eterna do amor divino. E o mais belo é que cada relação terá propósito. Conversas profundas, risadas sinceras, histórias compartilhadas de fé e superação. Tudo será envolvido pela presença de Deus. Não existirá tédio nem superficialidade. O amor será criativo, intenso, infinito. A comunhão perfeita será um reflexo da própria Trindade. Diferentes, mas inseparáveis. Essa será a experiência da vida com Deus no céu. Viver juntos, em perfeita harmonia, para sempre. Aqui na Terra, vivemos fragmentados, tentando construir pontes entre corações quebrados, mas no céu, as pontes se tornam caminhos eternos de luz. Cada pessoa refletirá um aspecto do caráter de Deus, e ao nos relacionarmos uns com os outros, conheceremos ainda mais sobre ele. A comunhão será também uma forma de aprendizado. O conhecimento de Deus sendo revelado através de cada rosto, cada sorriso, cada testemunho de amor eterno. E talvez seja nesse convívio perfeito que compreenderemos a verdadeira definição de família espiritual. O céu será o lar onde todos pertencem, onde ninguém é esquecido, onde o amor é lei e a comunhão é prazer. A eternidade será uma mesa longa, onde o próprio Deus se senta conosco. E enquanto o riso celestial ecoa, uma nova promessa começa a brilhar ao longe, porque ainda há mais. Reinaremos com Cristo. Há uma verdade que poucos compreendem plenamente. O céu não será apenas um refúgio, mas um reino. E nesse reino, os salvos não serão súditos temerosos, mas co-herdeiros do Rei. Reinaremos com Cristo. Essa é uma das mais gloriosas promessas divinas. Imagine por um instante participar do governo do próprio Deus, não por mérito, mas por graça. Cada decisão será justa, cada ato, santo, e cada palavra, uma extensão da vontade perfeita do Criador. Aqui na terra, reinar é sinônimo de poder, status e domínio. Mas no céu, reinar será servir com amor e sabedoria. O trono de Cristo é o trono do Cordeiro, símbolo da força que se expressa na humildade. Servir será governar, e governar será servir. O mentor costumava dizer: os verdadeiros reis são aqueles que aprenderam a se ajoelhar. E é exatamente isso que veremos na eternidade. Um reinado sustentado pela comunhão eterna e pela adoração ao Deus vivo. Cada redimido terá um papel singular nesse governo divino. Deus não criará robôs celestiais, mas filhos maduros, capazes de refletir sua glória nas suas próprias responsabilidades. Alguns cuidarão de reinos, outros de povos, outros talvez de dimensões que hoje nem imaginamos. O importante não será o tamanho do domínio, mas a fidelidade no amor. Porque reinar com Cristo é, acima de tudo, participar da sua mente, dos seus planos e do seu coração. É interessante pensar que esse reinado começa aqui, na terra. Cada ato de bondade, cada decisão justa, cada momento de perdão é um treinamento para o governo eterno. As promessas de Deus não são apenas futuras, elas já começam a se cumprir quando escolhemos viver como cidadãos do céu. A vida cristã é uma preparação silenciosa para o trono, e quem governa bem sobre si mesmo aprenderá a reinar ao lado do Cordeiro na eternidade. Reinar com Cristo é também viver sob a plenitude da sua autoridade. Lá, não haverá abuso de poder, injustiça ou corrupção. O governo será puro, perfeito, equilibrado. E o mais impressionante é que nós, seres humanos frágeis, participaremos disso. As coroas não serão símbolo de orgulho, mas de gratidão. Cada um as lançará aos pés do Rei, reconhecendo que toda a glória pertence a Ele. Será a celebração eterna do poder santificado. Nesse reinado, a alegria será constante, pois nada nos separará mais do propósito divino. O trabalho será prazer, a justiça será natural e a paz inabalável. Reinaremos sobre a criação restaurada, sobre céus e terras renovados, onde tudo respira a presença de Deus. Cada detalhe, cada estrela, cada ser
refletirá a ordem e a beleza do reino. A eternidade será um universo em harmonia, sob o governo perfeito do amor. Os anjos contemplarão esse reinado com admiração, pois verão o plano de Deus completamente revelado. Criaturas redimidas, outrora caídas, agora reinando com o Filho. É o triunfo da graça sobre o pecado, da luz sobre as trevas. E cada trono erguido será um testemunho vivo da fidelidade de Deus às suas promessas. Afinal, Ele não nos chamou apenas para ser servos, mas herdeiros do reino que não tem fim. Uma vida com Deus no céu, cheia de glória e propósito. E enquanto a eternidade se desdobra, esse reinado não diminuirá. Pelo contrário, crescerá em esplendor. Cada geração dos redimidos participará de novos capítulos dessa história sem fim. E quando parecer que já alcançamos o máximo da glória, Deus revelará algo ainda maior, porque sua grandeza é inesgotável. É nesse cenário de poder santo e amor infinito que surge a última promessa. Desfrutaremos da plenitude de Deus, e Ele será tudo em todos. A eternidade encontrará seu ponto máximo quando estivermos totalmente cheios de Deus. Não haverá mais vazios, faltas ou buscas. O coração, finalmente, repousará. A plenitude de Deus não será algo que recebemos, será algo em que habitamos. Cada respiração será adoração, cada pensamento, comunhão eterna. Seremos como copos mergulhados em um oceano infinito, completamente imersos no amor que dá sentido a todas as coisas. Aqui na Terra tentamos preencher o coração com tantas coisas: sucesso, reconhecimento, afetos, sonhos. Mas nenhuma delas é suficiente. Elas são apenas sombras do verdadeiro contentamento. No céu, não haverá mais fome de alma, porque o próprio Deus será o alimento. Nenhuma lágrima cairá, porque a presença dele eliminará toda a dor. A vida com Deus no céu será uma experiência de completude tão profunda que até o silêncio falará de paz. O mentor dizia: a alma humana é infinita demais para ser saciada por qualquer coisa criada. Só o Criador pode preenchê-la. E é isso que acontecerá. A plenitude de Deus será o cumprimento das promessas divinas, o fim de todas as esperas. O amor não será mais buscado, mas vivido. A fé não mais necessária, porque veremos. E a esperança, consumada na eternidade. Tudo o que antes era fragmentado será reunido em perfeita harmonia. A alegria eterna não virá de riquezas, tronos ou recompensas, mas da presença. Imagine viver um dia, apenas um, sem medo, sem culpa, sem distância de Deus. Agora imagine essa sensação multiplicada por toda a eternidade. É assim que será o céu. O descanso da alma, o repouso da mente, o triunfo do amor. Deus será tudo em todos, e isso não é metáfora, é destino. O coração humano finalmente encontrará o seu lar. A plenitude de Deus é como uma luz que não cega, mas revela. Tudo o que é imperfeito será transformado, tudo o que é escuro, iluminado. O pecado será apenas memória distante, e a graça, realidade constante. Não haverá sombra de dúvida ou sinal de dor. Tudo será puro, tudo será santo, tudo será completo. E o mais incrível, essa plenitude não será imposta, mas compartilhada. Deus se dará a nós como um pai que ama repartir a própria alegria. No céu, não haverá mais a sensação de distância que tanto conhecemos aqui. Não precisaremos orar pedindo: Senhor, fala comigo, porque Ele estará ao nosso lado, sorrindo. O tempo deixará de existir, e cada instante será eterno. Não haverá ontem nem amanhã, apenas o agora perfeito da presença divina. E nesse agora, entenderemos que a eternidade não é apenas duração infinita, mas intensidade sem fim. Desfrutar da plenitude de Deus é viver sem limites. É acordar e descobrir que a vida nunca mais será interrompida. É sentir o amor em cada detalhe, na luz, no som, no toque, no riso dos redimidos. Tudo será comunhão. Tudo será adoração eterna. O conhecimento de Deus se expandirá sem cessar,
E cada nova revelação trará mais prazer, mais gratidão, mais amor. O céu não será tédio, mas descoberta sem fim, e tudo apontará para ele. E então, quando estivermos completamente mergulhados nesse amor, compreenderemos o verdadeiro sentido da eternidade. Nada mais a conquistar, nada mais a temer, nada mais a perder. Apenas viver, viver em Deus, com Deus e para Deus. Ele será a herança dos salvos, a recompensa dos fiéis, a razão da alegria sem fim. As promessas de Deus terão se cumprido plenamente, e o universo inteiro cantará, em perfeita harmonia. O Senhor reina para sempre,